Ralph é de longe o personagem mais cruel do filme, incapaz de sentir empatia nem mesmo pela própria família. Era um homem obcecado pela guerra e pelo ato de matar, cegado pela crueldade e pela sede de superioridade. Há várias cenas que mostram que ele valorizava mais o nazismo do que a própria família. A cena da mudança de casa sem o consentimento da esposa, o momento em que ameaça a própria mãe ao ser confrontado, ou até quando recebe a notícia da morte dela, que teve a sua casa bombardeada. Sua expressão ao receber essa notícia é quase como se ele dissesse: era o que precisava ser feito. Como se ele tivesse ordenado o ataque. Ele também contrata um professor nazista para doutrinar os filhos ao perceber que um deles estava criando empatia pelos judeus. Mas com certeza o momento mais sádico desse personagem é quando ele descobre a morte do Bruno. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês no começo desse vídeo se o Bruno merecia morrer? Não, é claro que ele não merecia. Porém, sua morte poderia servir como uma lição de moral ao pai dele. Esse poderia ser o ápice da consciência de Ralph, o momento em que ele finalmente compreenderia a dor de perder alguém e talvez renunciasse o seu cargo de assassino. Mas não é o que acontece. Ao descobrir a morte de Bruno, sua expressão mais revela ódio do que dor. Era como se ele acreditasse que os judeus haviam se vingado dele. Então, se antes ele já era incapaz de sentir empatia pelos judeus, com a morte do filho, esse ódio se potencializou ainda mais. Logo, a conclusão que fica sobre o Ralph é a de que ele era uma pessoa completamente corrompida pelo nazismo e nem mesmo a morte de um ente querido seria capaz de transformá-lo.